Domingo passado a gente estive ali em Balneário Camboriú, tirando um dia de desfrute. E também depois da noite nós podemos cultuar lá na igreja, uma das nossas igrejas, né? Casa Rio lá de Camboriú. Foi uma bênção, o pastor Wanderson. Já tem uma equipe muito boa, né? Um louvor muito bom, uma equipe lá juntamente com ele. A gente ministrou lá, foi uma bênção, foi bem poderoso, foi bem um ambiente de adoração. O mesmo ambiente que nós sentimos aqui é o mesmo ambiente que nós sentimos lá no domingo. Significa que Deus está dando uma visão, Deus está dando uma identidade, Deus está dando algo e nós estamos caminhando sobre isso. Amém? Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Ontem também nós estivemos aqui, né, pela manhã, como o pastor Kleber falou, depois da noite eu estava lá com os jovens jogando vôlei. Aí nós fomos comer um lanche, aí o pastor Pedro estava com a gente também, o pastor Pedro, e a pastora Silvana chegou lá no final. Eu perguntei, quem que está na escala amanhã? Aí eles olharam, e é você? Aí eu falei, tem que ir para casa então, preparar alguma coisa. Aí chegando em casa eu falei, não, para que eu vou ficar preparando alguma coisa? Eu vou desfrutar, eu vou descansar, eu vou dormir bem. Porque a palavra de Deus diz que aos seus amados Ele dá enquanto dorme, não é verdade? E aí hoje eu acordei pela manhã, eu costumo acordar bem cedo, 7 horas da manhã, ou durante a semana eu acordo 6 e pouquinho. E pela manhã eu peguei, liguei um louvor, fiz uma oração, comecei ali a ter um tempo de adoração, de desfrute. Porque eu quero falar sobre isso nessa noite, sobre desfrute, porque é isso, querido. Se nós viemos a um culto como esse, se nós fechamos a porta do nosso quarto, é para desfrutar da presença do Senhor. Isso é um princípio. E ali, adorando ao Senhor, coloquei um louvor aí, peguei lá o livro do pastor Kleber, né? Fui ver o que ele tinha escrito. E já aqui no início, ele começa a falar sobre isso. Eu meditei um pouco nessa manhã. Eu tinha outras mensagens preparadas, mas eu sempre faço uma oração para o Senhor, que as minhas palavras sejam espírito e vida, porque é isso que muda a nossa história, é isso que transforma, é as nossas palavras serem espírito e vida. Ou seja, não tem como a minha eloquência, a minha comunicação atingir uma pessoa e transformar ela só porque a minha comunicação é boa, só porque a minha eloquência é boa. Não tem como. A nossa palavra tem que estar encharcada da graça, encharcada da unção, encharcada do Espírito Santo. Assim, lá no teu trabalho, você vai chegar lá e ao conversar com o seu colega de trabalho, as tuas palavras vão ser espírito e vida. E é isso que eu peço para o Senhor. Então aí naquela manhã ali, ou melhor, hoje de manhã, meditando um pouco, e uma palavra aqui que o pastor Kleber escreveu, não sei se eu vou achar aqui, mas ele fala sobre nós voltarmos ao padrão do jardim, ou ao princípio do jardim. Qual que é o princípio do jardim? Graça, desfrute, amém? É o padrão, é o princípio para o qual Deus nos criou. Então eu quero abrir com você Gênesis. Então, querido, compra, tá? É bom, pastor, pois eu quero a comissão. Não, mas é muito poderoso esse livro. Gênesis, capítulo de número 1. Então nós vamos falar aqui sobre o padrão do jardim, ou o princípio do jardim. Você lembra que você escreveu bem essa palavra, né? O padrão do jardim. O pastor escreveu aqui no livro. O padrão do jardim, ou o princípio do jardim. E princípio nada mais é do que a matéria a qual Deus formou a terra. Princípio é a matéria que Deus usou. Então antes de usar a matéria terra, Deus usou uma matéria espiritual. E um dos princípios é o desfrute, que é o descansar. Quando Deus fez todas as coisas até o 6º dia, no 7º dia, o que ele falou? Ele então descansou.
Mas no original, se você pegar toda a definição no original, é desfrutou, porque Deus ele não se cansa. Amém? Então Deus desfrutou. Esse é um dos primeiros princípios. Gênesis capítulo 1, versículo 26 em diante. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele. Em outras palavras, governe. Amém? Acho que a palavra governe, a gente entende ela melhor. Governar, dominar, governar. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham, subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascerem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves. E vou pular um pouco aqui. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo que havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o sexto dia. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo que neles há. No sétimo dia Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou, ou desfrutou. Lá no versículo de número 8, ora, no capítulo 2, versículo 8, ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para o lado do leste, e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em 4. Até aqui, tá bom. Então nós vamos falar sobre o princípio do jardim. Por que eu quero falar do princípio do jardim? Primeiro, que estava meditando sobre isso no livro do pastor nessa manhã, e aquela palavra se tornou vida dentro de mim, se tornou espírito dentro de mim. Segundo, porque Jesus ele veio com o seguinte propósito: nos resgatar e também nos levar de volta à origem, ao princípio de todas as coisas. Então preste atenção nisso. Jesus ele veio nos resgatar de uma vida morta, de condenação, de inferno. Ele nos resgatou e ele agora está nos levando de volta à origem de todas as coisas, que é o jardim, o princípio do jardim do Éden. Amém? Você está comigo? Então é para essa vida que Cristo nos libertou. Ele nos libertou das trevas e nos pôs para viver novamente os princípios do jardim. Eu não sei se você sabia, mas quando nós chegarmos no fim de tudo, a Bíblia diz que haverá novos céus e nova terra. Vai ser restaurado novamente a origem de todas as coisas. E nós estamos nessa caminhada e já podemos desfrutar desse jardim, ainda que não fisicamente, no sentido assim, nós não estamos pisando no jardim lá do Éden, mas nós já podemos viver as primícias, os princípios. Nós podemos desfrutar daquilo que Deus fez para que o homem desfrutasse. Amém? Então isso é importante. Por que eu tenho que conhecer o princípio do jardim? Porque Jesus veio, nos resgatou para nos levar de volta a Ele. A tua casa, o teu pedacinho aonde você mora, aonde você se conduz, aonde você vive, tem que ter a cultura do jardim, a cultura do reino. Os princípios do jardim precisam ser estabelecidos ali. Está entendendo? Não é uma religião, é os princípios. Eu vou usar um exemplo aqui, talvez não caia muito bem, mas talvez você consiga entender. Uma televisão, ela foi criada para funcionar, e para que ela funcione, precisa ser ativado os princípios pela qual
ela foi criada para funcionar. Você não pode chegar lá na loja e falar assim, eu quero comprar uma TV, porque eu quero assistir os programas de TV, eu quero assistir vídeos de YouTube nela. Aí você vai lá, compra a TV, paga a TV, pega a TV, leva para tua casa, coloca lá em cima da tua rack e deixa. Aí você senta na frente e fica, mas e agora? Não está acontecendo nada. O que você tem que fazer? Pega o manual e lê. Mas o que eu tenho que fazer? Quais que são os princípios para que essa TV funcione perfeitamente? Primeiro, coloca ela na energia. Segundo, ou você precisa ter uma boa antena, ou você pode, se for uma smart, você pode usar ela somente pela Wi-Fi. Precisa conectar ela. Assim ela vai funcionar. O princípio foi ativado, ela funciona. Compreendeu? O que Jesus Cristo veio fazer? Nós fomos criados com princípios dentro de nós para desfrutar de toda a bênção, toda a riqueza que Deus nos deu. Porém, nós fomos desconectados da fonte. Amém? Eu e você, antes de Cristo, éramos uma televisão desligada, velha, sem antena, que só serve para alguma coisa. Você posta lá no museu e fica lá, e as pessoas, como isso era velho, como que funcionava isso? Mas agora eu e você, em Cristo Jesus, fomos conectados ao Pai. Nós somos a maior e a melhor de todas as smartphones, que funcionamos para a glória de Deus. Você consegue entender isso? Nós fomos conectados à fonte de energia, e nós fomos conectados ao Wi-Fi 5G. Princípios. Por isso que nós pregamos que você tem que ter comunhão com Deus, você tem que orar, você tem que dizimar, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não é regras, é princípios de como você funciona, já está dentro de você, só precisa ser ativado, só precisa ser ligado, só precisa ser conectado. E aí a nossa vida começa a funcionar. Então não é uma série de regras, é princípios que já estão dentro de você. A maneira que você funciona perfeitamente. Vou dar outro exemplo. O peixe tem o seguinte princípio: ele foi criado de água, e o seguinte princípio para qual ele funciona, para qual ele vive: ele tem que estar dentro d'água. Tira ele dentro d'água, o que acontece? Morre. A mesma coisa com uma planta, uma árvore. Qual é o princípio dela? Está plantada, receber do solo os nutrientes, a vida, e ela dá fruto. Arranca ela do solo, novamente ela morre. Qual é o nosso princípio? Deus. Amém? Desconectou, morreu. Por fim, essa é a graça. Jesus ele veio tornar essa graça patente, real, viva. Não há mais necessidade de nenhum ser humano sequer ficar de fora dessa vida de Deus. Todos podem receber, permanecer e desfrutar. Vou repetir. Todos podem receber, permanecer e desfrutar, porque isso é um presente dado por Deus. Não é nada, não é, queridos, a árvore não se esforça para dar fruto. A árvore apenas tem que permanecer fincada na terra. Da mesma forma nós, Jesus nos salvou, Jesus nos trouxe para a presença dele, e é só desfrutar agora. Ele vai trabalhar. Ele vai trabalhar nas nossas vidas. Esse é o princípio do Éden. Esse é o princípio do jardim. Então a primeira coisa que eu vejo no jardim, primeiro, Deus fazia o homem desfrutar. Não foi o homem que plantou o jardim, foi Deus que plantou. Deus preparou tudo. Deus pôs o rio. Deus fez o negócio crescer. O que o homem tinha que fazer? Apenas
administrar tudo aquilo. Amém? Administrar, cuidar. Adão ia lá, pegava, montava num cavalo, não precisava de freio, não precisava de cabresto, não precisava de sela, nada disso. Montava, ele ia só dando ordem ao cavalo, ó, vamos por aqui agora. Aí, opa, aquela parte ali do jardim tá, ó, top. Ia lá, quem sabe arrancava um matinho. Era pouca coisa. Era um desfrute. O trabalho que Adão fazia não era um trabalho que muitos fazem hoje. Era um trabalho desfrutando. E eu provo isso para você com uma das sabedorias de Salomão. Eu quero ler esse texto com você. Isso daqui me libertou há muito tempo e vai te libertar também. Eclesiastes capítulo 5, versículo 18 e 20. Se puder colocar ali no telão para nós, vai ser muito poderoso. Salomão, ele chegou a uma época da vida dele que ele queria conhecer todas as coisas. Mas Salomão não tinha a revelação da graça como nós temos hoje. E muitas vezes Salomão barrava em algumas coisas que ele não compreendia. Fala, mas como Deus pode fazer isso? Mas para nós hoje que temos a revelação plena da graça, porque Cristo veio na cruz e dividiu a história da humanidade, nós podemos compreender os princípios do jardim. Eclesiastes 5, capítulo 5, versículo 18 e 20 diz assim, ó: assim descobri, palavras de Salomão, assim descobri que o melhor e o que vale a pena é comer, beber e desfrutar o resultado de todo o esforço que se faz debaixo do sol durante os poucos dias de vida que Deus dá ao homem, pois essa é a sua recompensa. Olha o versículo seguinte: e quando Deus concede riquezas, bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte e a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Raramente essa pessoa reflete no fato de que a vida é curta, porque Deus o mantém ocupado com a alegria do coração. Agora olha o capítulo 6, versículo 2 e 3. Deus dá riquezas, bens e honra ao homem, de modo que não lhe falta nada que os seus olhos desejam. Mas Deus não lhe permite desfrutar tais coisas, e outro as desfruta em seu lugar. Isso não faz sentido, é um mal terrível. Salomão está fazendo distinção de dois tipos de homens. Só que Salomão, ele começa a fala assim, não estou entendendo nada, porque ele não tinha a revelação que nós temos hoje. Aí ele começa a ver dois tipos de homens: um homem que Deus dá riqueza, bens, sabedoria e capacita ele a desfrutar de tudo aquilo. Por quê? Porque esse homem é justo, esse homem está na presença de Deus, esse homem está vivendo de acordo com os princípios do jardim. E aí de repente ele vê outro homem, que Deus também concede a ele riquezas, bens, porém não concede a ele capacidade dele desfrutar de tudo aquilo. E Salomão diz: isso é inútil para esse homem. Não é que Deus é mau, é que aquele homem não entendeu o princípio do jardim. Ele pegou toda a riqueza, todo o bem, só que ele não estava na presença de Deus. Porque o mais importante não é o bem e a riqueza. O que vem primeiro é a presença de Deus. Somente na presença de Deus você pode desfrutar de tudo aquilo que Deus lhe conceder. Não tem, somente na presença de Deus. Você pode ter rios de dinheiro, mas sem a presença você não consegue desfrutar, porque os princípios não estarão ativos dentro de você. Aí nós olhamos para o mundo, homens que têm rios de dinheiro, ricos, e eles vão para dentro de uma boate para tentar ser feliz na sua vida sentimental, sexual. Consegue compreender? Então os princípios do jardim precisam ser ativados dentro de nós. Só tem uma forma: presença de Deus, graça, Jesus, o Espírito Santo. Então Salomão, ele começa a meditar em tudo isso, ele começa a compreender que há uma distinção. Eclesiastes capítulo 2, versículo 22 em diante de novo.
Que proveito tem um homem de todo o esforço, de toda a ansiedade com que trabalha debaixo do sol? Salomão está lá meditando. Ele faz uma pergunta para ele mesmo. E ele começa: durante toda a sua vida, seu trabalho não passa de dor e tristeza. Ele está falando do homem que não está na presença, que não desfruta. Mesmo à noite, a sua mente não descansa, não desfruta, porque ele não tem o princípio do Éden ativado dentro dele. O princípio do desfrute. Isso também é absurdo. Para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. Desfrute em seu trabalho, porque é o princípio do jardim. Antes da queda, Adão trabalhava desfrutando. Adão agora trabalha suando, com dores, com espinhos e abrolhos. Mas Jesus Cristo veio, querido, para nos ativar de volta ao jardim. Jesus Cristo veio para nos levar de volta ao princípio de todas as coisas. Jesus Cristo veio, a Bíblia diz assim: Ele se fez pobre para que nós fôssemos feitos ricos. Ele se fez pecado para que agora nós fôssemos feitos justos aos olhos de Deus. Pudéssemos desfrutar de uma vida que nenhum outro homem pode desfrutar, senão na presença de Deus. Só que nós precisamos quebrar essas crenças erradas que foram imputadas dentro de nós lá no mundo. Deus quer fazer de uma pessoa um empresário. Às vezes Deus quer fazer da pessoa uma pessoa que vai ativar outras vidas, mas a pessoa tem medo de largar o pepino e a cebola, porque é a segurança dela, é a garantia dela, é a estabilidade dela. Estabilidade não existe. E a pandemia provou isso para você. O princípio estabilidade não estava no Éden, mas sim o princípio do desfrute, o princípio do prosperar, o princípio do multiplicar, o princípio do depender da provisão de Deus. Se você está vivendo no princípio de estabilidade, você não está vivendo o princípio da provisão. Ouça bem isso. Se você está vivendo por estabilidade, você não está vivendo por princípio da provisão de Deus. Então o princípio do jardim é o princípio da provisão de Deus. E Salomão então estava meditando em tudo isso. Eu quero continuar lá, Eclesiastes capítulo 2, versículo 22, 23, acho que nós estamos lá pelo 24. Olha só: Deus recompensa com sabedoria, conhecimento e alegria ao justo. Eu vou ler um pouquinho antes. Para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. E vi que isso também vem da mão de Deus. Isso vem da mão de Deus. E quem aproveitou melhor as comidas e os prazeres do que eu? Ao homem que o agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Está diferente aí ou é a mesma coisa? Homem bom, homem que agrada, homem justo. Eu já achei uma tradução que diz isso. Ao justo. E quando nós falamos de justiça, sempre lembre da justiça que vem da cruz. Não pensa assim: eu tenho que ser justo, que eu tenho que fazer muitas coisas boas. Não é isso. Justiça só existe uma, que vem pela cruz de Cristo. Então presta atenção lá: o homem que o agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Quanto ao pecador, ou seja, quanto ao que não é justo, Deus o encarrega de ajuntar, armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada. Está entendendo aquilo dali? Ao justo, Deus dá a ele sabedoria, conhecimento. Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Ao ímpio, Deus o encarrega de ajuntar, armazenar riquezas para entregá-las a quem agrada a Deus. É uma transferência de riquezas. A Bíblia fala sobre isso, uma transferência de riquezas. Agora lembre, eu falei para você, não é uma justiça que provém do homem, é uma justiça da cruz de Cristo.
Só que qual é o problema da igreja, no contexto geral? A igreja não se coloca na sua verdadeira identidade, que é uma igreja que é justa. A igreja vive pela identidade, ainda não sendo, ela se coloca, se posiciona como sendo uma igreja ainda pecadora. Esse é o erro. O que o apóstolo Paulo diz? Pela abundância de graça e pelo dom da justiça nós reinamos em vida. É um princípio. Se você abre mão de toda a justiça própria e recebe a justiça proveniente da cruz, você se torna justo aos olhos de Deus. Então não precisa você se esforçar para tentar ser justo. O próprio Deus vai dar agora a você sabedoria, conhecimento e alegria, e a riqueza será transferida para as suas mãos. É isso, é o princípio do jardim. Você então tem que assumir a sua identidade em Cristo. Qual é a sua identidade? Justo aos olhos de Deus. Você tem que andar dessa forma. O problema é que nós ficamos cocheando em dois pensamentos. Uma hora eu ando debaixo da justiça de Cristo, outra hora eu vou um pouquinho pela minha justiça. Aí não funciona. Eu já ouvi muito no início da minha conversão que eu larguei tudo para buscar a Deus, porque eu entendi isso. Eu queria viver pelos princípios do jardim, do reino. Quando eu larguei tudo para viver isso, eu escutava de pastores: não, você é um preguiçoso, você tem que ir fazer isso, você é um preguiçoso, não é assim que a Bíblia funciona. Mas eu estava naquela caminhada, saindo do Egito para a terra de Canaã. Então eu precisava ser guiado pelo Espírito, porque sim, Deus nos chamou para trabalhar. Só que existe dois tipos de trabalho: aquele que você desfruta na presença de Deus, e o trabalho segundo o Adão caído, que é só suor, esforço, dor. Você nunca desfruta de nada. Essa é a nossa nova identidade. Eu já quero aqui partir para o final. Ficou bem claro isso? Nós precisamos ativar esses princípios que já estão dentro. Você precisa ativar. Eu estou essa semana fazendo um serviço na casa de um dos pastores de uma igreja aqui de Joinville. E esse cara, ele não é o pastor presidente da igreja, ele é tipo um auxiliar. E sabe quando aquela pessoa está assim naquele amor por Deus e está totalmente entregue? E aí ele começou a falar algumas coisas que estão acontecendo na vida dele. Que ele era empresário, que ele já viajou o mundo todo, que ele tinha cuidado das empresas e viajava e tal, naquela loucura. E Deus falando com ele: larga tudo isso daí e vai para Joinville, para perto da igreja, para perto da tua família. Aí ele chegou para uma empresa que ele tinha do sócio e falou: ó, tchau. Não, mas como você não pode? Eu não, tchau. Mas e o dinheiro que você... Não quero nem saber de dinheiro. Largou uma empresa. Ele tem outros investimentos, os caras querendo comprar as casas dele. Ele falou: não, por enquanto não quero nem saber disso aí. Deixa aí tudo parado. Eu vou para onde Deus está me mandando. Vou firmar lá, vou buscar Deus, vou... Aí sabe o que ele estava falando? Quando ele começou a tomar essas decisões, e todos os sócios dele, os amigos falaram: você está louco? O que está acontecendo? Você está louco? Ele falou: não quero saber, eu vou mergulhar em Deus, Deus está falando comigo. Largou uma casa dele lá em Curitiba, veio para cá, comprou uma casa aqui em Joinville, perto da igreja, de onde ele é o pastor. E aí ele começou a tomar essas decisões loucas. Aí eu estava trabalhando na casa dele e falou: ó, hoje à noite nós estamos indo para o monte. Passou a madrugada no monte. O que começou a acontecer? Ele começou a falar para nós que alguns amigos dele começaram a jogar alguns projetos no colo dele. Ele falou: não quero, eu estou em outra vibe aqui, agora não quero. Aí um amigo dele de São Paulo falou: mano, vou jogar um projeto nas tuas mãos, tu vai entrar com esse projeto na Tupi. Ele até mandou a foto lá das máquinas, dos equipamentos. Que projeto é esse? A Tupi tinha um negócio que eu acho que era a VEG que fornecia para eles, que identificava problemas nas peças.
Depois eu conversei com o Esdras me explicou um pouco sobre isso. Por exemplo, suponhamos que a China lá importa um lote de peças da Tupi. É só uma suposição. Se essas peças vão para lá e chega lá, algumas têm defeito, eles mandam tudo de volta e é tudo pago pela Tupi. Pensa no prejuízo. Então eles têm uma empresa, que eu acho que era a VEG, que ia lá e identificava problemas nas peças. Só que essa empresa identificava apenas 30 problemas. E esse cara entrou lá com um projeto de um negócio que identifica 700 problemas. A Tupi espantou. E ele entrou lá dentro com isso agora. Imagina quantos milhões que isso não vai render. Ou seja, o que eu quero trazer aqui? É aquela palavra. Ao justo, aquele que agrada a Deus, aquele que anda pelos princípios do jardim, que desfruta, que está conectado à fonte, que está sensível a ouvir a voz de Deus. Esse Deus dá sabedoria, conhecimento e alegria. Veja que Deus não fala nem de dinheiro ali. Sabedoria, conhecimento e alegria. Mas Deus e dinheiro? Não, dinheiro eu vou fazer os do mundo trabalhar por você e trazer na tua mão. É isso que aquele texto está dizendo. Porque Deus, mas então Deus é mau? Não, Deus também quer tratar com o mundo, só que eles precisam viver por esses princípios. Vamos continuar aqui, ó. Deus deu tudo ao homem e o empoderou para governar sobre a terra. Amém? Outro princípio do jardim é governar. Amém? Deus estabeleceu o seguinte princípio: o homem foi feito para governar a terra. O jardim era a sua base, seu quartel general. E a partir do jardim, o homem governava sobre toda a terra, multiplicava, expandia esse reino sobre toda a terra. E esse governo, ele é um governo juntamente com Deus, é um governo submisso a Deus, entendeu? Não é um governo próprio do homem, é um governo estabelecido pelos céus. E Jesus, ele vem, e a Bíblia diz que ele nos fez reis e sacerdotes. Ou seja, Jesus veio nos levar à origem desse governo novamente. Por isso ele nos fez reis e sacerdotes, e nós estamos fazendo isso sobre a terra. Nós estamos governando juntamente com Cristo, e nós estamos expandindo o reino de Deus pela terra. E nós temos um quartel-general, que é o Jardim do Éden. Não fisicamente, mas a igreja, a presença do Senhor. E para encerrar, o último ponto aqui, ou o último princípio, o padrão do jardim é a graça. É o cerne, é o principal. Não é uma meritocracia, mas Deus, como o único Deus e Pai amoroso, Ele concede favor, provisão, capacidade aos filhos. Então, para encerrar, o jardim da graça pode ser uma realidade na sua vida. Basta você crer nesse Pai gracioso, generoso e sempre presente na vida dos seus filhos. Há uma abundância de graça caindo sobre as nossas vidas. Há um novo mover do Espírito Santo, há uma nova intensidade de graça, de favor caindo sobre a igreja nesses últimos dias. E a palavra do Senhor diz assim, é gratuito, está como uma cachoeira abundante, transbordante. Porém, há uma necessidade de se expor debaixo dessa cachoeira. Há uma necessidade de você se jogar de cabeça nesse rio. Nós precisamos nos expor debaixo dessa cachoeira que desce dos céus, e nós provaremos o fruto de tudo isso que está acontecendo. Deus está fazendo algo muito grande, querido, no nosso meio. Às vezes nós pensamos que é algo simples, que é algo normal, mas não é. Há os céus abertos, há uma cachoeira de graça, há uma cachoeira que nos levará a um novo nível como igreja. E o Senhor está dizendo para aqueles que ouvem: se exponha a isso, se exponha, gaste o teu tempo com isso, ou melhor, invista o teu tempo com isso.
Invista o teu tempo, não olhe com os olhos naturais. Você agora já pode olhar com os olhos espirituais, que é os olhos da fé. Porque essa palavra tem gerado fé dentro de você. Você pode provar, você pode juntamente com a sua família viver essa abundância de graça, essa abundância de riqueza, essa abundância que Deus está derramando poderosamente sobre a igreja. A Bíblia diz que Ele é poderoso para abundar sobre nós toda a graça, a fim de que tenhamos sempre tudo, toda a suficiência e possamos abundar em toda boa obra. É isso que o Senhor está fazendo sobre as nossas vidas. É isso que o Senhor está fazendo sobre essa igreja. Você pode receber essa palavra, você pode erguer as tuas mãos bem alto, você pode dizer: Senhor, eu recebo tudo isso, Senhor. Eu quero tudo isso. Eu quero sobre a minha casa, eu quero sobre a minha família. Ensina-me, Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte.